A CPI mista, que investiga irregularidades no INSS, volta aos trabalhos na próxima semana e já marcou para quinta-feira depoimentos cruciais de figuras do setor financeiro. Entre os convocados, por exemplo, está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Deixa eu conversar agora com o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente da comissão. Deputado, obrigada por conversar com a gente. Estou dando uma olhada aqui na agenda da próxima quinta-feira, que foi colocada aqui pelo próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana. Ele falou que na retomada dos trabalhos, dos depoimentos na próxima quinta, serão ouvidos às 9 horas da manhã Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o empresário Maurício Camisotti e também o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Valer Júnior. Vamos começar com o personagem da vez, né, deputado, que é Daniel Vorcaro. E as pessoas tentando entender o porquê que a questão do Master seria ouvida na CPMI do INSS. Mas tem a questão dos contratos de empréstimos consignados que foram suspensos pelo próprio INSS, né? O que vocês estão esperando desse depoimento? E também gostaria de saber, deputado, se ele já foi liberado pelo relator, né, dessa investigação, que é o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que acompanham aqui a Band News. Prazer falar com todos vocês sobre essas investigações que são tão importantes para o país. Primeiro, é importante destacar que, de acordo com o plano de trabalho que foi aprovado no primeiro momento, nas primeiras reuniões da CPMI, já há previsão, nessa segunda etapa da CPMI do INSS, de oitiva de investigação aprofundada nas instituições financeiras. O Banco Master é uma dessas instituições que é suspeita de realizar fraudes com seguros, com benefícios sociais, com base em dados e informações obtidas de forma ilegal dentro do INSS. Então, o Banco Master já está dentro desse escopo de investigação. Eu sei que a imprensa, o Brasil todo já está acompanhando, que é uma movimentação muito clara em tentar impedir essas investigações. Não é só o Daniel Vorcaro. Por trás dele existe uma série de políticos na prática dessas ilegalidades, na prática desses crimes. Existem, sim, membros do Poder Judiciário que dão aí uma espécie de blindagem ao Daniel Vorcaro. Então, é claro que abrir uma nova CPI, uma nova CPMI para investigar especialmente a fraude do Banco Master é fundamental, mas a gente sabe da dificuldade. Por essa razão, como a CPMI do INSS ela já está em vigor, ela já iniciou os seus trabalhos, dentro do escopo de investigação, tem ali o objeto idêntico, o mesmo objeto de investigar fraudes financeiras, em especial aquelas que foram a atingir benefícios sociais, a gente pode se utilizar do poder da CPMI do INSS, que já está em funcionamento, já está instalado com presidente, vice-presidente, relator, com membros definidos, titulares e suplentes, para poder avançar nessa investigação. Por isso que nós acertamos nessa convocação dentro da CPMI do INSS, foi uma aprovação por unanimidade da convocação do Daniel Vorcaro, já nessa quinta-feira. E ao conversar, não só com o relator, mas também com o presidente, como vice-presidente dessa CPMI, nós entendemos por bem, já para essa quinta-feira, convocar essas 3 oitivas. Por qual razão? A gente sabe como o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem deferido habeas corpus, no sentido, inclusive, de autorizar o depoente de sequer ir à CPMI. Então, para que a gente não possa perder tempo, no momento em que 3 são convocados, ou os 3 estarão lá, ou pelo menos um desses 3 lá estarão, para que nós possamos continuar com essas investigações. A justiça tem pressa, o povo brasileiro precisa que essa questão ela seja de fato esclarecida, porque foram várias falhas graves no controle de informações, em especial praticadas pelo Banco Master. Esses 3 não se tem ainda 100% de certeza se eles comparecerão à comissão na próxima quinta-feira, deputado. Existe, claro, uma fundamentação para que eles possam comparecer. Até o momento, não há a informação, nem no sistema do próprio Supremo, de que eles impetraram um habeas corpus. Como não há uma ação, não há um habeas corpus, muito menos há uma decisão, tudo pode acontecer, né? Eles podem ser convocados, como já foram convocados, eles podem comparecer em razão dessa convocação, ou podem conseguir uma liberação total no judiciário. Por isso que aqui a gente chama atenção para essa questão, porque a que serve essa decisão?
qual é o problema de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista, que tem deputados e senadores legitimamente eleitos, com base na Constituição Federal, estão ali dentro de uma comissão parlamentar que tem o dever de investigar, qual seria o problema, qual seria a ilegalidade de ouvir esses, de pegar o depoimento deles. A propósito, o presidente da CPMI do INSS já fez uma solicitação, já exarou uma decisão pedindo ao ministro Toffoli informações, documentos referentes à investigação do Banco Master e também do BMG. Nós esperamos que essas informações sejam repassadas para que, de posse dessas informações, nós possamos aprofundar as investigações. Vale lembrar que, desde o momento em que começamos a investigar na CPMI do INSS, todas as investigações realizadas pelos órgãos de fiscalização e controle, pela própria Polícia Federal, há uma troca de informações. Nós pegamos informação da Polícia Federal, passamos informação da Polícia Federal e todos aqueles que são suspeitos e foram presos, até agora estão ali presos, respondendo por aquilo que fizeram. É importante destacar essa situação, porque tudo isso também se dá em razão da visibilidade que a CPMI dá a esses fatos, com apoio, claro, da imprensa. Porque quem faz coisa errada faz na obscuridade, na clandestinidade. Com a transparência da imprensa, com a transparência que a CPMI trabalha, com certeza esses fatos criminosos eles não ficarão impunes, com certeza serão apurados, serão severamente punidos com rigor previsto em lei. Deputado, e a questão do ministro do STF, Dias Toffoli? Existe uma movimentação para que a CPMI faça uma audiência com o ministro para pedir mais dados, né? Como o senhor estava falando no início, né, dos dados que estão sob sigilo. Ele liberou alguns pedidos pela Justiça, justamente ali dos depoimentos, e que mostram algumas contradições entre os depoimentos. De que forma seria essa audiência? Já chegaram a falar com o ministro Dias Toffoli a respeito disso? Ou, por enquanto, é uma ideia e uma articulação? Ainda não houve a reunião, a audiência, mas é o nosso objetivo, é o nosso interesse fazer essa reunião o mais breve possível. Já fizemos reuniões com outros ministros do Supremo, o próprio ministro André, para que haja uma sintonia mínima entre esses poderes. Os poderes devem ser harmônicos, são independentes, mas devem ser harmônicos entre si. Então, o Poder Judiciário faz o papel dele, mas o Poder Legislativo também precisa desenvolver o seu papel. E o que nós queremos, então, somente exercer o nosso papel, afinal de contas, nós fomos eleitos para isso, para combater a corrupção, para esclarecer esses fatos e fazer com que haja o cumprimento da lei, independente de ser poderoso, independente de ser banqueiro, independente de quem seja. Então, essa reunião é simplesmente para afinar ali a relação entre o Supremo, a harmonia entre o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Por exemplo, para que situações como a retirada de documentos, que a CPMI aprovou por unanimidade, documentos esses que nós tínhamos de posse da CPI em sigilo, foram retirados da CPMI por uma decisão do Supremo. Então, a que serve essa decisão? Vale mais uma vez essa reflexão. De uma CPI que investiga esses fatos, documentos que ali estão claros a prática de crimes. Na verdade, o que gera dúvida é porque essa decisão mais parece uma decisão no sentido de proteger quem cometeu o crime do que no sentido de proteger o povo brasileiro e a Constituição Federal de 88. Por isso é fundamental essa reunião. Agora, deputado, a gente sabe que existe também a ideia, a vontade, pelo menos, de existir também uma comissão mista a respeito do Banco Master. Mas como parece que essa ideia é meio frágil, ainda mais no ano eleitoral, parece que as articulações ainda não foram necessárias, embora algumas assinaturas já tenham sido recolhidas, existe também a possibilidade de uma parte aí das investigações do Banco Master acabar justamente também na CPMI do INSS. Isso não atrapalha as investigações do INSS? Ou isso, por outro lado, acaba dando mais visibilidade e mais responsabilidade ainda à comissão? Olha, quem pensa que atrapalha está mais preocupado com a visibilidade e o protagonismo do que em resolver o problema. Eu acredito que se todos têm independência para fazer as suas funções, mais rápido a gente vai descobrir quem errou, punir quem errou e defender quem foi lesado, que são os aposentados, os pensionistas, os consumidores brasileiros. Se a Polícia Federal tem liberdade para atuar, se o Ministério Público Federal tem liberdade para atuar, se o Poder Judiciário tem independência e isenção técnica para julgar, se o Poder Legislativo tem a sua independência para defender a lei, para fiscalizar, para investigar, que mal tem isso?
se tiver uma outra CPI do INSS, ou melhor, uma CPI do Banco Master, uma CPMI do Banco Master, isso não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, são mais assessores, são mais deputados, são mais juristas dedicados a resolver esse problema. Não vejo concorrência, pelo contrário, eu vejo que quanto mais puderem investigar, melhor vai ser para o interesse público do povo brasileiro. Agora, dentro da CPMI do INSS, nós já temos essa legitimidade. Eu assinei todos os requerimentos para a instalação de uma CPI e de uma CPMI para investigar os fatos do Banco Master. Eu não só assino, e como assino, eu sou favorável a que tenha essa CPI, essa CPMI específica do Banco Master. Mas, enquanto ela não é instalada, já tem assinaturas suficientes. Enquanto o presidente Hugo Mota, enquanto o presidente Davi Alcolumbre, eles não decidem se vão instalar ou não, a gente já avança nos trabalhos da CPMI do INSS. Agora, independente de avançar ou não, abrir uma nova CPI, isso aí só vejo de forma favorável e positiva. Agora, essa comissão acaba colocando debaixo do guarda-chuva, dessa forma, os dois maiores escândalos desse governo Lula 3. A gente está num ano eleitoral. Até quando que vocês devem encerrar esses trabalhos? Não sei se já existe uma previsão. E o quanto essas articulações de um ano eleitoral podem acabar também contribuindo negativamente para os trabalhos da comissão, deputado? Olha, é aquilo que eu sempre falo. Infelizmente, existem 3 grupos ali na CPMI. Um grupo que defende inconsequentemente, independente de ter erros e acertos, à direita. Um grupo que defende inconsequentemente, da mesma forma, independente de haver erros e problemas, à esquerda. Existe um grupo bem pequeno, mas que ali existe, e eu faço parte desse grupo, que está lá para defender o interesse público. Não importa se quem é suspeito é filho do presidente, ou quem é suspeito é alguém que foi ministro do governo Bolsonaro, do presidente atual, do ex-presidente, não importa. Se cometeu erro, pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco, tem esse ditado popular. Então, a investigação ela tem que avançar. Por isso que eu ajo com a consciência tranquila de quem votou a favor de todos os requerimentos de convocação, votou a favor de todos os requerimentos de informações, de documentações, para que a gente possa avançar dentro do resultado que o povo espera. Agora, é claro que, independente de ter ano eleitoral ou não, como é uma casa política, isso prejudica um pouco até a credibilidade dos trabalhos. Às vezes, um parlamentar que está lá e defende algo que visivelmente é errado somente para defender o seu partido ou a ideologia que ele acredita, isso coloca um pouco em xeque tudo aquilo que o povo brasileiro espera. Então, com a proximidade das eleições, é claro que esse discurso vai ficando um pouco mais ácido, até porque quando a gente fala da CPMI do INSS, eu falo com base em provas conhecidas por todos. O problema não está no governo Lula ou no governo Bolsonaro. O problema está desde o governo Temer, quando foi aprovado no Congresso Nacional a reforma trabalhista e acabaram com a contribuição sindical. Acabando com a contribuição sindical, buscaram outras formas de capitalizar esses movimentos. E aí, com a extinção da contribuição sindical, começaram a realizar o desconto associativo. Desconto esse na conta de aposentados, pensionistas, sem que eles sequer autorizassem. Então, vem desde o governo Temer, passando por todo o governo Bolsonaro, passando também pelo governo Lula. Então, não tem um culpado, um governo culpado. Tem crimes praticados dentro de todos esses governos que precisam e estão sendo apurados para punir aqueles que cometeram crime, diferenciando, como diz a Bíblia, o joio do trigo. E a ideia nem é polarizar mais esse assunto, é resolver, né? É fazer justiça, é se achar os culpados e, principalmente, proteger os aposentados e pensionistas do país. Deputado, muito obrigada por ter conversado com a gente. A gente vai acompanhar aqui a volta da comissão na semana que vem e, com certeza, a gente volta a se falar. Até a próxima. Eu que agradeço. Apenas para responder a tua pergunta completa, o calendário agora está definido até o dia 26 de março. Então, dia 26 de março é o dia para a apresentação do relatório final. Há também uma possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, ou seja, passando em abril, então pode prorrogar até maio, como pode finalizar no mês de março. Assinatura já temos suficiente para prorrogar por mais 60 dias e existem sim justificativas para isso, mas essa é a programação, o cronograma aí das próximas semanas. Fica nesse primeiro semestre do ano que não impacta tão diretamente ali nas campanhas eleitorais também, né? Obrigada, viu, deputado? Seguimos nos falando e acompanhando também. Até a próxima.